Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E vamos então para mais um estudo, primeira parte, perguntas e respostas. Aula 659 pelo YouTube 288. Então vamos para a primeira pergunta. Masculino, casado, 55 anos. Na página 62 do volume 37 do livro A Verdade da Vida, consta que para eliminar o sentimento hostil, precisamos trazê-lo para a luz e manifestar o sentimento oposto à hostilidade. Eu tenho muita dificuldade com isso. Não me considero hostil, mas sou tratado com hostilidade pela esposa, pelo chefe. O que fazer? Bom, a famosa frase de Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então, vamos lá. Se você é tratado com hostilidade pela sua esposa, é projeção da mente, porque um dos fatores que ocorre diante de nós é simplesmente projeção da mente. Porque há um comportamento hostil escondido no seu inconsciente. Então, veja bem, você pode não ser hostil falando, mas mentalmente você é hostil com ela, mentalmente você critica a sua esposa. Esse é o problema. Quando você parar de criticar mentalmente, ela também vai parar de ser hostil com você. Então, como você agride mentalmente, ela retruca com você verbalmente. Por isso que é importante você ler A Verdade da Vida, volume 16. Ali tem um exemplo muito importante, muito bom. Um dos melhores exemplos que eu vi é o relato da senhora Mia. Ela pensava da mesma forma que ela é muito boazinha, porque que o marido era hostil com ela. E também tinha um problema da filha, que era enjoada, também de um menino vizinho, que era chato com ela. Aí ela fez uma auto-reflexão e descobriu que ela tinha pensamentos que vinham do inconsciente. Quando o marido falava alguma coisa, ela pedia para o marido, quero ir a tal lugar. Aí o marido falava, mas você precisa mesmo? Tem que ir lá? Ela falou, tá bom. E ficava quieto. Mas aí esse comportamento verbal era dócil, mas mentalmente ela ficava reclamando. Ora, bolas, tudo ele proíbe, tudo, por que ele é chato, por que reclama, por que não pode isso, por que não pode aquilo. Quando ela percebeu que esse pensamento hostil era mental, e mudou o pensamento, o marido mudou com ela, a filha mudou com ela, o garoto vizinho também mudou com ela. Então, era projeção da mente dela. Então, quando ela percebeu isso, a filha mudou totalmente de comportamento, não deixou de ser enjoada para comer, o garoto da vizinha também mudou. Então, há momentos que você fica calado, mas reage com hostilidade mentalmente com a sua esposa e com o seu chefe. E também, uma coisa que ocorre é que quando ainda a pessoa guarda bronca do pai ou da mãe, o chefe capta isso e o chefe dá bronca. Faz uns 6 meses, mais ou menos, eu orientei as 4 pessoas que tinham esse problema. Aí eu falei com elas, você tem bronca do seu pai ou bronca da sua mãe. Todos eles falaram, sim, eu tenho. Eu falei, então agradeça-os. Nunca mais levaram bronca do chefe. As 4 pessoas, tá? Nunca mais levaram bronca. Quando o seu chefe disse algo que você não concordava, você ficou calado. Mas mentalmente você retrucou, cara chato, ou chefe chato. Mas ainda guarda a bronca dos seus pais, conforme disse. Então leia o livro Buscando o Amor dos Pais e agradeça ao papai. Faz 20 dias 1 quilo de feijão na mesa, passe grão por grão agradecendo ao papai. Depois de 20 dias, faça obrigado. Passa grão por grão, obrigado mamãe, 20 dias para a mamãe. Aí você vai ver como o seu chefe vai mudar de comportamento, porque você mudou em relação aos seus pais, tá bom? E faça também para sua esposa. Fala, obrigado, esposa, muito obrigado. Ela vai deixar de ser hostil, com certeza. Pergunta número 2.
Feminino, 41 anos, casada. Minha filha tem 3 meses de vida e começou a manifestar um quadro de convulsões. Os médicos não encontraram nada. Conseguimos controlar as convulsões com remédios, mas por períodos curtos. Logo ela começa tudo outra vez. Também tem a questão de hipotonia. O que fazer? Olha, sobre essa hipotonia, pergunto-lhe, você está lendo a Sutta para os antepassados diariamente? A hipotonia pode ser psicossomática, pode ser causa espiritual também. Mas, muitas vezes, quando o casal não está em harmonia, dá problema de convulsão na filha e também pode dar hipotonia também, ok? Então, tinha um caso, um relato que faz muito tempo que eu li, mais de 50 anos, mas aquilo me gravou muito, muito, porque era um caso interessante. Uma menina sofria de convulsões. O pai começou a conhecer a Seichoné e começou a praticar, frequentar a Seichoné. E essa convulsão foi diminuindo. Aí ele mandou uma carta para a ex-esposa que morava em outra província e dizendo, começa a seguir a Seichoné onde você está, onde você mora, que a nossa filha melhorou muito das convulsões depois que eu comecei a participar. A esposa seguiu o conselho do ex-marido e começou a seguir também. Aí a filha ficou totalmente curada. Mas ambos os dois, né, tanto o ex-marido como a ex-esposa, foi diminuindo a participação na Seichoné. E a filha voltou a ter convulsões. Por que aconteceu isso? Porque ainda não estava totalmente purificado o sentimento do inconsciente do marido, do homem e o inconsciente da ex-esposa. Então, ele voltou a participar e mandou uma carta para ela, falou, olha, volte, se você deixou de frequentar a Seichoné, volte a participar também. Aí a filha ficou totalmente curada. Leia lições para o cotidiano e faça 1 quilo de feijão para o marido. Passe grão por grão agradecendo o esposo, ok? E faça a oração do perdão 30 vezes por dia, na parte da manhã, e à tarde ou à noite, faça com 1 quilo de feijão agradecimento. A oração do perdão é uma forma passiva de se purificar o inconsciente. E o agradecimento é uma forma ativa, uma forma dinâmica de você purificar o inconsciente. Na verdade, é cara e coroa da mesma moeda. Por isso que na revelação divina da grande harmonia, começa com o verbo reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Mais adiante diz, agradeça papai, agradeça mamãe. Então, reconciliar uma coisa e agradecer a outra. Mas faz parte da mesma moeda. O choque emocional dos pais causa convulsões para a filha. Pergunta número 3. Masculino, 20 anos, solteiro. Para mim é muito difícil acreditar que a matéria não existe. O que devo fazer? Eu também passei por isso, porque eu conheci Seichoné quando tinha menos de 10 anos. E também foi difícil começar a entender isso. Então, há coisas que você não vê, mas que você acredita. Exemplo, ondas de rádio, televisão, celular, você não vê, mas existe. E tem coisas que existem e que você não acredita por quê? Por exemplo, se os seus pais estão lendo a Sutta para os antepassados, quando eles vão ler a Sutta para os antepassados, eles não abrem a porta para os antepassados entrarem, mas os antepassados entram. A janela está fechada, a porta está fechada. Por quê? Porque para nós a parede é uma coisa sólida, dura, mas, na verdade, para os espíritos, eles atravessam. É vazio, é nada. É como se fosse uma nuvem que você atravessa para o outro lado tranquilamente. É isso que acontece. Por isso que olhando desse lado, olhando para o espírito, não existe, não tem existência, não é existência real, sólida. Sólida para quem está no mundo das 3 dimensões. Mas quando você, por exemplo, aqui no mundo das 3 dimensões, é sólido. Tem comprimento, largura, altura, é tudo sólido. Mas na 4ª dimensão, que estão as ondas de rádio, televisão, os espíritos, você não é nada sólido. Mas, em todo caso, ela existe. 5ª dimensão, então, passando acima das 3 dimensões, não é nada sólido. Cada vez mais, assim, existe,
mas não é sólido, tá? Então, por isso que esse detalhe é muito difícil, que a matéria não existe, é nesse sentido que ela estando na quarta dimensão, para quem está na quarta dimensão, que são espíritos, ela não existe, é vazio, ok? Deu para entender, né? Pergunta número 4. Feminino, 60 anos, divorciado. Gostaria de encontrar um novo amor a quem gostaria de me dedicar e fazer feliz. Percebo que o tempo está passando e talvez não seja mais possível. O que devo fazer? Olha, tem gente que fala, enquanto tem bambu tem flecha. Enquanto você estiver viva, tem esperança. Eu já apresentei umas 2 ou 3 vezes, coisa que eu vi lá no Google, na internet, um senhor de 92 anos casando com uma senhorita de 88 anos. 92 anos e ela com 88. Casando, ela com vestida de noiva, mas casaram. Então, se ele com 92 anos está casando e você com 60, você ainda tem 32 anos de diferença, né? 32 anos mais nova que ele. Então, da mesma forma que muitas pessoas não conseguem emprego, porque guarda rancor, ressentimento, ódio, tristeza da pessoa com quem trabalhou, muitas pessoas não conseguem um novo amor porque não perdoou o velho amor, o ex, né? Não perdoou, então não consegue. Então, da mesma forma, se não consegue um novo porque não perdoou com quem já esteve no passado, você ainda mentalmente está amarrado ao passado. Perdoe, solte, perdoe do fundo do coração, agradeça seu ex-marido e você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Então, faça o seguinte, faça a oração do perdão para o seu ex-marido 30 a 40 vezes por dia, de manhã, e depois, à tarde, faça o agradecimento com 1 quilo de feijão. Obrigado, muito obrigado, 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 obrigado. Mas faça assim, muito obrigado, 1 quilo de feijão. Não é 1 quilo de batata, não, 1 quilo de feijão, tá? Se não resolver, pega 1 quilo de alpiste, bem pequenininho, para agradecer mais ainda. Leia A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. E nesse livro, veja o que está escrito sobre o verbo imaginar. Aquilo que você deseja, você consegue. Então, basta estar com o pensamento correto, que você vai conseguir. Então, imagine esse novo amor chegando. Mas, como você deseja que ele seja? Descreva, coloque no papel quais as características, qual a personalidade, como é o costume, como o hábito dele, como você deseja que ele seja. Então, você deseja que ele seja dócil, harmonioso, bondoso, compreensivo, espiritualizado, né? Coloque até a religião que ele gostaria que ele fosse. Porque se for uma religião totalmente material, se não for totalmente um ensinamento semelhante da Seichonoye ou da Seichonoye, vai ser difícil. Então, muitas vezes, começa a sair atrito por causa dessas discussões. Então, coloque tudo isso, faça a letra grande, cole do lado da sua cabeceira, ao acordar, leia essa relação, imagine uma pessoa com todas essas características, imagine que você já encontrou essa pessoa, que já está saindo com você, já está assistindo televisão, estão comendo pipoca. Imagine que você já está casada, morando com ele no mesmo teto e você está feliz. Não fica imaginando coisas banais. Mentalize o que você deseja. Não pense naquilo que não deseja. Pense somente naquilo que deseja. Antes de dormir, olhe a relação outra vez. E agradeça, dormindo agradecendo, muito obrigado. Faça isso que ele vai aparecer, tá bom? Pergunta número 5. Feminino, casada, 44 anos, sem filhos. Estou com depressão e sem vontade de fazer nada. Me esforço muito para trabalhar e fazer as coisas do dia a dia para que ninguém perceba. Começo a fazer a leitura da Sutra e a meditação, mas faço por 2 ou 3 dias, depois não consigo mais. Me determino que vou acordar no determinado horário ou fazer à noite, mas sempre acontece alguma coisa. Durmo mal, muitas vezes acordo de madrugada e fico muito cansada.
O que posso fazer para sair dessa situação e ter ânimo? Gosto muito da frase do Marco Antônio, que foi imperador de Roma, imperador romano. Ele gostava muito de poesia, então ele escreveu o seguinte: domina-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo. Não seja dominado, não estou com vontade. Não, domina-te a ti mesmo e faça. Domina-te a ti mesmo e faça. Ninguém está te amarrando. Leia A Verdade da Vida, volume 7, ali tem um capítulo que diz: domine seu mundo mental, domine seu mundo mental. Porque, na verdade, muitas coisas a gente joga a culpa. Estava com preguiça, não estava com vontade. Mas se você estiver no local e está lá, estou tranquilo, não quero saber de mais nada, mas alguém grita incêndio, você vai ficar parada lá ou vai sair correndo? Vai sair correndo. E onde está aquela preguiça que estava antes de ir dominando? Sumiu a preguiça. Porque o fator incêndio, a prioridade agora era sair para não sofrer ferimento. Aí, então, dentro dessa prioridade, você esquece a preguiça e aí você vai em frente. Então, domine o seu mundo mental. Pense naquilo que você quer. Antes de dormir, repita 30 vezes. Amanhã vou acordar às 5h30 e vou fazer a leitura da Suta para os antepassados. Amanhã vou acordar às 5h30 e vou fazer a leitura da Suta para os antepassados. Repita 30 vezes. Você joga para o inconsciente. Amanhã, quando você menos espera, sem relógio, você já está acordando às 5h30, porque você já deu um comando. Aí vem o comando que está gravado no subconsciente, aí você vai fazer tranquilamente e vai ficar o dia inteiro feliz, tá bom? Por acaso você teve um aborto ou alguma coisa que você carrega um sentimento de culpa? Verifique bem o que você carrega, por exemplo, o sentimento de culpa por não ter dado tudo aquilo para os seus pais, não ter os feito feliz, embora tivesse condições de fazê-los felizes. Alguma coisa nesse sentido. E se você lembrar para quem é que você não ajudou e que poderia ter ajudado, e não retribuiu uma graça que você recebeu, pratique a oração do perdão para essa pessoa, manda um WhatsApp, telefona, fala: olha, me desculpa, estou devendo com você, tá? Por isso que a palavra obrigado é nesse sentido. Quando alguém te faz um favor, você fala obrigado. Obrigado do quê? Estou obrigado a retribuir para você aquilo que você me fez. Eu estou obrigado a retribuir o favor que você me fez. Por isso que diz obrigado. Então, obrigado, 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 nesse sentido, e procure fazer alguma coisa que a faça feliz. Por exemplo, que tal fazer uma assinatura da revista para eles? Ou então dá um livro, o livro dos jovens, por exemplo, ou dá um outro livro. Aliás, esse livro dos jovens é bom que você leia também, tá bom? Aí você vai conseguir dominar a si próprio. Pergunta número 6. A minha filha casada tem 43 anos e vem sofrendo muito tempo com tosse, sinusite e refluxo. Já foi a diversos médicos, muitos medicamentos, mas nada resolveu. O último otorrinolaringologista recomendou cirurgia, mas ela não gostaria de realizar. Como posso ajudá-la? Esse problema de tosse, refluxo, ela já tinha antes de casar? Se ela tinha antes de casar, aí então é uma coisa que ela guarda provavelmente de vocês, pais, alguma coisa, por isso que dá problema de tosse, ou alguma pessoa que ela não suporta, a tosse é um sentimento de repelir, é um sentimento de aversão com relação a alguma coisa. Se tem alguma pessoa com quem ela trabalha, ela não aceita muito a pessoa, então a pessoa tem tosse. Ou então se ela tem diversos momentos de desarmonia, conflito com o marido, aí dá tosse também, dá problema pulmonar, sinusite porque ela não aceita, refluxo porque engole muito seco. Então, tem que se harmonizar com tudo e com todos. Tá bom? E é importante também que pode ser que haja algum antepassado que passou por esses problemas, ou uma outra doença, mas que causava isso também. Então, é bom ler a Suta para os antepassados diariamente. Diga para ela ler a Suta diariamente, ler lições para o cotidiano e se harmonizar mais com o cônjuge, tá? E você
ore para ela, imagine sua filha feliz, trabalhando, cantando, rindo, almoçando, feliz. Imagine que por 15 minutos, no mínimo, ela cantando, sorrindo, almoçando feliz, conversando alegremente com a família, com o esposo, com vocês. Imagine só essa cena. Então, até quando você fizer o Shinsokan, abençoe sua filha. Deus ilumina, orienta, abençoe, protege minha filha e veja com o sorriso dela sorridente. Até é bom você pegar uma foto dela sorridente, alegre, e leia a sutra na frente da foto que é para ela, tá bom? Aí diga como se ela estivesse na sua frente, diga para a foto: você é filha de Deus, é amável e harmoniosa, você é alegre e ser feliz. Se é filha de Deus, amável e harmoniosa, é alegre e feliz. Você é filha de Deus, amável e harmoniosa, é alegre e feliz. E você ore para ela, imaginando-a feliz, trabalhando, cantando, rindo, almoçando, 15 minutos e lê a Sutra Sagrada. Pergunta número 7. Feminino divorciada. Eu descobri que tenho um diminuto nódulo no rim direito e mesmo o médico me dizendo que não preciso me preocupar. Entrei em pânico, pois sempre tive boa saúde. O divórcio ocorreu porque meu ex-marido começou a relacionar-se com uma pessoa pela internet, o nosso casamento acabou. Acredito que não tenha nenhuma mágoa com relação a isto, mas a verdade é que problema físico apareceu. Então é porque tem mágoa. Lembra da frase de Freud? O inconsciente é igual ao porão de uma casa. Se você ficar 10 anos, 15 anos sem descer para o porão, depois de 15 anos que você não desceu, for descer para o porão, é impossível você não falar 2 frases, ou uma ou outra. Olha o que eu encontrei aqui. Já nem lembrava disso. Então, nem tudo o consciente lembra. Nem tudo. Não é porque lembra porque não lembra que perdoou, não. Esquecer não é perdoar, porque está no inconsciente. Por isso que a psicanálise desenvolveu por causa disso. Muitos conflitos que estavam no inconsciente e que o consciente não tinha lembrança disso. Então, no começo eles faziam hipnose, depois o Freud deixou a hipnose porque não era uma forma eficaz, aí partiram para a interpretação dos sonhos, para buscar alguma coisa que estava lá no inconsciente adormecido, que o consciente não lembrava mais. Por isso que aconteceu a psicanálise, tá bom? Então, como você pode se curar? Estou lendo a Sutra Sagrada, mas peço orientação mais detalhada. Bom, esse nódulo é fruto do conflito que você teve com seu ex-marido. É fruto daquilo que você teve com seu ex-marido. Perdoar é tirar a pedrinha que está no seu sapato, tá? Perdoar é tirar a pedrinha que está no seu sapato. Pensamento é diferente de sentimento. Pensamento é a parte da mente, do cérebro, do racional. O sentimento é uma gravação que está no corpo astral, está dentro da profundeza do inconsciente. Quando Pedro perguntou para Cristo, se alguém aprontar comigo, tá bom perdoar 7 vezes? Cristo falou, não digo 7, mas 70 vezes 7. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o inconsciente era assim. Olha a sabedoria de Cristo. Naquele tempo, Freud nem estava na Terra, mas Freud não faz muito tempo que descobriu a mente inconsciente. Mas Cristo já sabia disso. Eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Da mesma forma que você gravou a tabuada repetindo, e hoje você perguntando quanto que é 3 vezes 3, você vai falar, vai dar resposta 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, porque você gravou no subconsciente. Então, da mesma forma, gravou de tanto repetir, grave a oração do perdão, repete. Por isso que Cristo diz 70 vezes 7, não digo 7. 7 não resolve o problema, não. Mas 70 vezes 7, aí você vai resolver o problema. Mas então, Cristo disse 70 vezes 7. Mas, então, quando eu digo 40, eu estou dando desconto de 30. Então, pratique esses 40 por dia. Pensar que perdoou, mas não sentir grande paz quando você pensa na pessoa, é porque não perdoou. Ainda não eliminou o sentimento, não eliminou o ressentimento. Tá? Isso se materializa em forma de nódulos no rins, porque rins, ovário, útero,
seios, órgãos genitais, reflete aquilo que guarda do inconsciente do cônjuge. Então, quando manifesta no rim, ovário, útero, bexiga, seios, é porque guarda a mágoa do cônjuge. Pergunta seguinte: feminino, 68 anos, divorciada. Preciso me harmonizar com a minha filha. Qual seria a orientação? Como devo proceder? É tirar a pedrinha que está no seu sapato. É deixar de pensar que ela é teimosa e ver o lado bom dela. Você fica falando, ela é teimosa, mas você também está sendo teimosa em martelar, insistir. Ela também é a mesma coisa. Na verdade, é muita pressão que você está fazendo, e o ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amada, desejo de ser elogiado, desejo de ser útil, desejo de ser reconhecido, de ser livre. Ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, quando a pessoa fica lá cobrando, impondo, ela sente que está sendo oprimida, não está sendo livre. Por isso que ela reage. Então é preciso deixar de pensar que ela é teimosa e também não teimar com ela. É parar de insistir no seu modo de pensar, que ela insiste, ela tem que se convencer que aquilo que você está falando, ela tem que fazer. E ela não corresponde porque ela está impondo, Veja bem, meu pai, quando era garoto, ele ficava falando para os nossos 3 filhos: tem que estudar, estuda. Mas por tanto ele falava, tem que estudar, os 3 filhos não sentiam vontade de estudar. Mas um dia eu acordei porque eu vi que a dificuldade que eu tinha com a língua portuguesa eu me esforçava. Então eu ficava sentado, tudo que a professora de português falava, eu ficava atento assim, com os olhos abertos. Aí uma professora falou: leia bastante livros, você vai superar o seu problema. E quando chegava no aniversário, meu pai perguntava: o que você quer de presente? Eu falava: dinheiro. Dinheiro para quê? Ele perguntou. Para comprar livro. Aí ele ficou sorrindo. O dinheiro que ele dava não era dinheiro, só dava para comprar um livro, e olha lá, depende do livro, não dava para comprar. Mas eu fazia milagres. Eu ia para o centro da cidade e voltava com uns 8, 10 livros, porque eu comprava livros usados. É livro também. E com isso me associei ao Clube do Livro e outras coisas mais, então fiquei constantemente lendo. Por isso que é importante cada um, já por si só, tomar iniciativa. Então, ouça o que a sua filha diz, aceite, e quando ela disser alguma coisa, fala: ok, entendi. Quando você fala entendi, não significa que você está falando você está razão e eu estou errada. Não, fala: eu entendi seu ponto de vista. Aí morre o assunto, tá bom? Em vez de querer impor o seu pensamento, dê a outra face. Tá bom, tudo bem, filha, tá, entendi, tá bom. Quando ela disser algo, mesmo que você não concorde, diga: entendi, tá bom? Mesmo que você não concorda, diz: ok. Nessa hora, você não está dizendo que você está com razão, está dizendo: eu estou entendendo que o seu modo de pensar, eu estou entendendo o modo de pensar. Se alguém bater na face direita, disse Cristo, dê à esquerda. Se pediu para dar 1000 passos, dê outros 2000. Dá a quem pede. Não resistais ao mal. O apelido pega porque as pessoas resistem ao mal. Ô baixinho, e como ele reage, fica nervoso, aí não somente aqui ele começa a chamá-lo de baixinho, como os outros colegas também falam: ô baixinho. Como ele fica irritado, a pessoa gosta de provocar para ficar mais irritado. Aí de tanto repetir, acaba ficando, o apelido pega. Mas se falar: ô baixinho, dá um sorriso, aí não vai chamar de mais baixinho, não vai mais chamar de baixinho, porque não teve graça, porque você não reagiu. Então, sorria, agradeça. A pessoa vendo que você não reagiu, não retrucou e não ficou irritada, então não vai insistir mais. É isso que você tem que fazer. Entre os jovens, então, acontece isso. Se reagir, vai repetir, provocar mais ainda. Mas se não reagir, então não existirá mais conflito de ego,
estabelece-se harmonia. Se você é teimosa, é por causa do ego que se torna teimosa. E ela é teimosa por causa do ego que se torna teimosa. Então fica ego com ego, ego com ego, um conflito de ego. Não fica resistindo, então aqui já não tem mais necessidade, porque não tem mais reação do outro lado. 1 quilo de feijão todos os dias vai resolver o problema. Faça o seguinte, um dia você faz assim 1 quilo de feijão, agradecendo a sua filha, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Outro dia você faz 1 quilo de feijão, você é filho de Deus amável, manhosa, compreensiva, você é filho de Deus amável, manhosa, compreensiva, você é filho de Deus amável, manhosa, compreensiva. Tá ok? Fim da primeira parte, antes de entrar na segunda parte, perguntas, quem deseja fazer pergunta, não adianta escrever no chat, que não vai dar, o pessoal no chat fica lá só registrado, mas não fica as perguntas, os comentários que fazem no chat, que não pense que vão passar para as perguntas e passarem para mim, não. Então faça a pergunta para e-mail, estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br, tá bom? Agora, se quiser uma orientação pessoal, precisa agendar por telefone. Ah, mas é longe, olha, já vieram uma pessoa da Itália, uma pessoa da França conversar, só vim pedir orientação. De Brasília já vieram 4 pessoas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, muitos. Interior de São Paulo, toda semana tem pessoas do interior de São Paulo. Então, quando a pessoa quer, ela realmente vai, tá? Então, agendar por telefone, operadora 11 5014 2258, 5014 2258. Ok? Muito obrigado, fim da primeira parte. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Antônio Gomes. Estou passando aqui para fazer um convite para você participar de um evento da Seichonoye que acontecerá na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye em Ibiúna, São Paulo. E que evento é esse? É o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, o Seminário da Cura Divina. Dia 13 de abril acontecerá na academia a festividade do Santuário Rosô do Brasil. E você que está vindo para São Paulo para participar da festividade do Santuário Rosô, está convidado a permanecer na academia para juntos participarmos deste seminário de treinamento espiritual com oferenda de trabalho, de 14 a 17 de abril. Então, caso você conheça alguém que esteja passando por alguma dificuldade e não está conseguindo resolver sozinho, incentive essa pessoa a participar do Seminário da Cura Divina. Muitas vezes a pessoa alcança a cura física, mas não alcança a cura espiritual. Desta maneira, a gente trabalha dentro do seminário para que ocorra não só a cura física, mas também a cura espiritual. Os orientadores deste seminário serão eu, preletor Luiz Antônio Gomes, preletora Cleusa de Jesus Zanata, preletora Natália Máximo da Hora Furoshima, preletor Holmes Borges e teremos como convidado o professor Heitor Miyazaki. Estamos preparando esse seminário que vai acontecer de 14 a 17 de abril, com muito carinho para recebê-los. Sejam bem-vindos e venham participar deste seminário. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos iniciar a segunda parte. E lembrando que no chat escrevam a cidade que moram, a cidade que residem, tá?
Isso é muito importante para a gente dar um alô. Então vamos aos tradicionais abraços. Abraço para Nair Coimbra de Souza, não colocou a cidade. Do Japão, Vilma Casarraia. Vilma Casarraia. Abraço, Vilma. Dada capital do Brasil, Distrito Federal, a pretora Isa Maria Pagano Castilho, está sempre assistindo, não perde nenhuma aula. De Teresina, Piauí, Tereza Cristina. Teresina tem a Tereza Cristina. Um abraço para a Regional São Paulo Santana, Maria Cardoso. L.I. Martins, não colocou a cidade também. Lá de Coxim, Mato Grosso do Sul, Raimundo Lopes. Sergipe, Aracaju, Maria Almeida. Itatiba, São Paulo, Maria Cruz del Forno. Eliana Mourão, não colocou a cidade. Naviraí, Mato Grosso do Sul, Keiko Okabayashi. Bahia, Sérgio Restini. Copacabana, Deise Negrão. Orlândia, São Paulo, Lindaura Tromba. Então vamos para Verdade da Vida, 38, página 165. 165, ali diz o seguinte: o Sr. Genzo Inoue enviou-me um interessante artigo intitulado O Segredo da Expressão Graças a. Graças a. Então, a expressão graças a, o Sr. Genzo mostrou algumas facetas. Quando a graças a gera discórdia, quando utilizada de uma forma que gera discórdia. Aqui dá um exemplo, o marido. Uma velha feiuda como você pode viver nesta casa graças à minha tolerância. E a mulher retruca. Se um pobretão como você ainda tem uma mulher e a compartilhar desta amizade, é graças à minha paciência. O pai. Se você chegou a essa posição, é graças aos estudos que eu lhe custei. Filho, você está colhendo os frutos do seu investimento graças ao meu esforço e à minha inteligência. Um proprietário. Você está ganhando o seu sustento graças ao sítio que lhe arrendei. O arrendatário. Se este sítio está dando lucro ao proprietário, é graças à minha eficiência do meu trabalho. E a palavra graças a, quando harmoniza as pessoas. E o marido diz o seguinte: só posso trabalhar tranquilo graças a você que cuida da casa e das crianças. E a mulher. Se uma mulher desajeitada como eu tem conforto e felicidade, é graças à sua compreensão. O pai. Meus sacrifícios valeram a pena graças ao meu filho que é esforçado. E o filho, é graças aos sacrifícios de meus pais que pude alcançar esta glória. E um proprietário, se posso viver comodamente, é graças ao arrendatário que cultiva as minhas terras. E o arrendatário, se posso viver se eu posso ter essa propriedade, é graças ao proprietário que me arrenda esse sítio. Conclusão. Se empregarmos a expressão graças a, arrogantemente, a nosso favor, com ego, o outro ficará ofendido e reagirá. Se empregarmos a expressão graças a favor do próximo, reverenciando, ou seja, anulando totalmente o ego, ele sorridente vai dizer graças a você. Brigar ou fazer as pazes depende do modo de orar, o modo de usar a expressão graças a. Então, sentir-nos tranquilos se não nos preocuparmos com o nosso corpo. Quando a pessoa fica muito preocupada com o corpo, está sempre lendo revistas de medicina, outras coisas a mais, são aquelas que ficam mais doentes. Tá? Então, lembrando a Verdade da Vida 24, a cidade, ali consta, no século retrasado, Woodruff é uma cidade bem norte lá, lugar muito frio, e não tinha doentes. Um senhor que foi lá
Ele falou, mas aqui todo mundo tem cara de saudável. Aí um morador de lá falou, nós não podemos pensar em doença. Nós não podemos pensar em doença porque não tem médico na cidade. E o médico, o único médico mais próximo, está a muitas milhas daqui. O tempo que o médico a pessoa vai deslocar para chegar no local, para trazer o médico para cá, a pessoa morreu já. Então, não temos o luxo de pensar na doença. Vamos continuar. Página 168, primeiro parágrafo. O verdadeiro êxito. Devemos compreender que toda obra de valor realiza-se dentro da mente. Disse Oscar Wilde, o valor da névoa de Londres entrou para a existência somente quando um poeta expressou em seus versos. Mas a pessoa está acostumada, não notou o que estava acontecendo. A névoa sempre existiu materialmente, mas o seu valor não existia enquanto a mente do homem não reconhecia. Então, somente o valor em si é que tem valor real. Somente o valor em si é que tem valor real. E as demais coisas não têm valor algum. Compreendendo isso, compreendemos também que é tolice perseguir as coisas materiais em si e só fica atrás das coisas materiais. Então, como se vê, assim, muitas vezes a pessoa faz coisa ilegal somente buscando coisa material. Esquece da parte espiritual. Então, ocorre um fato que a pessoa acorda para o lado espiritual. Um exemplo disso, meus avós viviam muito bem no interior, tinha muita fartura, e o filho estava estudando em São Paulo. Só tinha 2 filhos, um era minha mãe, a mais velha, e outro filho mais novo, que era um jovem de 17 anos que estava estudando em São Paulo. E meu avô ia pescar todo dia, ficava lá no bar, jogando bilhar, pescando. Então, tinha uma vida confortável, graças a um grande comércio que tinha lá no interior. Aí um dia, esse filho, 17 anos, sofreu um acidente de bicicleta e veio a falecer. Foi aí que meus avós acordaram para a vida. Não se preocuparam mais em ganhar dinheiro como antes e ingressaram na Seichonoye. Então a minha avó dizia sempre, o Francisco era o filho que morreu, o Francisco que nos salvou. Eu tinha 8 anos, 10 anos, não entendia por que o Francisco que salvou. Porque com o falecimento de Francisco, meus avós passaram a voltar a mente para o lado espiritual. Foi aí que passaram a ser realmente felizes. E conhecendo a Seichonoye, se dedicaram, meu avô se tornou preletor, minha avó divulgadora, mas foi presidente de federação na São Paulo 6. Tudo isso ocorreu graças a não deixar de perseguir as coisas materiais e passar a estudar a parte espiritual. Devemos compreender que toda obra de valor realiza-se dentro da mente. Compreendendo o valor em si é que tem valor real e as demais coisas não têm valor algum. Compreendendo isso, compreenderemos também que é tolice perseguir as coisas materiais em si. Basta que realizemos obras de valor no mundo da mente. Basta que realizemos dentro da mente o amor, o belo, o bem, a sabedoria, o perdão, a generosidade, que são os valores absolutos. Falando de perseguir as coisas materiais, teve um senhor estrangeiro que fazia coisa ilegal no Brasil e, para não ser reconhecido pela polícia, ele fez plástica no rosto. Mas fez tanta plástica no rosto que ficou todo deformado para não ser reconhecido pela polícia. Mas hoje, pelo reconhecimento pela íris, mesmo que a pessoa tenha feito uma plástica, ela é identificada. Então, o que adianta? E essa pessoa, a casa dele, ele tinha uma construção, uma fortaleza para não ser invadida, de tanto medo que tivesse medo das pessoas que eram concorrentes do trabalho dele ilegal. Então, o que adianta se não tem sossego na vida? Né? Ganha dinheiro, mas também não tem liberdade para ir onde ele quer.
Não pode nem aparecer publicamente que pode ser preso. Vamos para a página 169, primeiro parágrafo. Somente o que tem valor espiritual merece ser perseguido. Realizemos algo que seja útil à humanidade, ainda que ele não nos traga nenhum lucro material. Fora disso não há êxito. Aí eu lembrei de todos os professores, todos os preletores da Seichonoye no Brasil, que escrevem livros, todos eles cedem os direitos autorais para a Seichonoye, para ajudar a Seichonoye. Nós não recebemos nem um centavo, nem um centavo. Se eu precisar comprar um livro meu, eu tenho que comprar o livro e é assim que nós fazemos, tá? Ganhamos uns 10 livros no começo, quando era editado, mas depois disso, se for precisar mais, cada um tem que comprar mais livros com o seu próprio dinheiro. Então é isso que é assim que funciona. Mas tudo aquilo que nós fazemos para o bem do povo, nós recebemos depois, ou nós, ou os filhos recebem muitos benefícios. Então, de vez em quando eu começo a analisar, filhos de alguns colegas, estão todos muito bem, daqueles que se dedicaram com amor, e os filhos estão colhendo frutos. Estão colhendo frutos bons, né? Alguns estão morando nos Estados Unidos, muito bem. Tem outros que estão morando no Canadá, estão muito bem de vida. Então, tudo isso é fruto que a pessoa colhe graças ao trabalho que o pai fez. Se eu ajudo alguma pessoa, eu ganho uma melancia, tudo bem. Continuo ajudando, ganho outra melancia, aí continuo ajudando, recebo a terceira melancia, já não consigo segurar, porque cada melancia está pesando 10 quilos. Então, eu preciso dar para o próximo, e esse próximo é alguém da família que recebe esses benefícios. Continuando. Há um vídeo no YouTube que mostra, eu estava vendo no YouTube, e os vídeos que até emocionam, é um vídeo que só mostra as boas ações praticadas. Um jovem parou o seu veículo quando viu um idoso tentando atravessar a rua. Ele parou, fez o sinal para todos pararem, as duas filas da rua pararam, aí ele saiu do carro, conduziu o idoso até o outro lado da rua. Tem várias cenas assim. Um outro, vendo uma mulher no carro sendo arrastado pela correnteza, ela estava dentro do carro, e o carro estava sendo levado para a correnteza, afundando. Aí um rapaz encostou um caminhão, aí ele se equilibrando, segurando uma mão no lugar, esticou o braço para a outra com a mão, agarrou o braço dessa moça, essa moça conseguiu sair do carro e salvou. Ele arriscou a vida dele para salvar. Então, esse método, esse trabalho, tem muito crédito no mundo espiritual. As pessoas que fizeram isso, ou até que chegaram a morrer salvando outra pessoa, eles recebem muitos benefícios do mundo espiritual. Teve outro caso de um idoso que caminhava com dificuldade, aí veio uma tempestade muito forte com ventos, ele estava sendo arrastado, ele saiu, agarrou esse senhor, aí ele não conseguia andar, então ele sube nas minhas costas, ele pôs nas costas dele, e foi andando, até levá-lo para um lugar seguro. Todas essas caridades, vale a pena, é muito bonito. Se vocês entrarem no YouTube, ver essas boas ações, vocês vão ficar emocionados de ver quando a pessoa tem um desprendimento de ajudar o próximo. Uma jovem, teve vários casos assim, uma jovem vendo um cachorro no meio da rua, cachorrinho pequeno, ia ser atropelado, então ela fez assim, parou, todo mundo parou a tempo e ela socorreu o cachorro. Teve um caso, uma menininha de 2 anos, ficou no meio da rua, até o rapaz que falou, o pai não estava no local certo, no momento certo. Onde estava o pai? Onde estava a mãe? E a filha no meio da rua, e os carros passando assim, uma pessoa parou o carro, levou a menina até a calçada e ficou segurando, não largou lá, ficou segurando procurando o pai e a mãe. Aí depois corta o filme, não mostra quando viu o pai chegou. E tem outro também, que batendo um material no vidro do carro parado, todo mundo pensou que era assaltante. Aí ele quebrou, aí tirou lá de dentro um cachorrinho, que estava quase morrendo, porque o dono do carro fechou a porta e não deixou nenhuma ventilação, e o cachorro já não tinha mais oxigênio.
Aí ele quebrou o vidro para salvar o cachorro. Vamos para a Verdade da Vida 38, página 173. Ali diz o seguinte: o sofrimento vem quando tentamos fugir das dificuldades. Quando resolvemos aceitá-las e superá-las com força total, os sofrimentos diminuem. Isso nos mostra que aceitar as coisas como elas são significa viver de acordo com a vontade de Deus. Aceitar significa viver conforme a vontade de Deus. Aquele que lança voluntariamente ao ninho oferecido protege a si próprio e aos seus filhos. O sofrimento vem quando tentar fugir das dificuldades. Eu ajudava o meu pai no armazém, e quando já estava terminando o colegial, aí meu pai, vendo que meu desejo era fazer engenharia. Mas naquele tempo não existia engenharia à noite. Aí meu pai falou: olha, se você quer fazer engenharia, faça que eu dou um jeito. Mas meu pai já estava com os cabelos brancos, e eu pensei, ele me ajudou, sustentou até essa idade, e vou ficar dependendo até quando? Ele falou: não, pai, não. Eu vou mudar, vou escolher outra função, outra profissão, mas eu vou trabalhar de dia e estudar à noite. E assim eu fiz. Então, quando estudava à noite, acordava 6h30 da manhã, ia trabalhar, trabalhava das 8 às 18, e depois ia para o cursinho, para a escola, e chegava em casa à meia-noite, uma hora da manhã. Aí tinha que estudar, mas se acordava às 6h30 e chegava em casa à 1h da manhã, que hora que eu ia estudar? Aí eu encontrei o horário para estudar. Estudava até as 3h da manhã, acordava às 6h. Então tinha que fazer isso, Foi puxado? Foi muito puxado. Foi cansativo? Mas quando jovem, a pessoa tem resistência muito dobrada. Eu superei tudo isso e, graças a Deus, consegui vencer. Mesmo quando estudei espanhol, não tinha escola de espanhol como tem hoje, porque naquele tempo não tinha Mercosul. Mas eu pensei, eu vou estudar sozinho. Comecei a estudar sozinho, peguei o livro de gramática, estudar, treinava. Aí quando eu fui para o Peru, a primeira viagem internacional foi para o Peru, cheguei lá, tinha uns 500 pessoas no seminário, começava às 9h da manhã. Falei, pensei que tivesse falado muito, olhei para o relógio, 9h20, não tinha falado nada. É que naquele tempo eu ainda pensava em português e traduzia mentalmente em espanhol. Mas eu vi que faltava estudar. Voltei determinado a estudar mais ainda. Então hoje falo fluentemente, estudo espanhol, mas fui autodidata. Querer é poder. Verdade da Vida 38, 20 de dezembro. Para quem pensa que nesse mundo nada ocorre conforme o seu pensamento, realmente é assim que acontece. Para quem pensa que nada acontece de acordo com o seu pensamento, vai continuar acontecendo isso. Então, o que ele tem que fazer? Somente pensar naquilo que quer, não pensar naquilo que não deseja. Pense naquilo que você deseja. E não fique com medo de que aconteça coisa ruim. Fica imaginando a coisa ruim e acaba acontecendo. Então não pense, porque o pensamento é uma semente. Se você pensa em coisa boa, você vai colher coisa boa. Pensa em coisa negativa, vai colher coisa negativa. Então não pense na coisa negativa de hipótese alguma. Só pense que somente coisas boas virão, e assim deve viver. E praticar o ensinamento, agradecer. No livro dos jovens, o mestre fala: que adianta você estar na Seichonoye se você não põe em prática o que o ensinamento ensina? Por que não agradece? Por que não perdoa? Qual a dificuldade? Por que não lê a Sutta para os antepassados? Qual o problema? Tem dificuldade? Não tenho tempo. Não tem tempo, mas para fazer certas coisas de divertimento, arruma tempo. Mas para fazer o bem, não tem tempo. Não, dá prioridade, estabeleça a prioridade, faça o que tiver que ser feito, mas faça. Vou estudar, vou acordar cedo, vou fazer isso, fazer aquilo, e domine o seu pensamento, que depois virá uma alegria, uma satisfação do esforço que você fez e o resultado vai aparecer. Muito obrigado.
Venha participar do maior evento espiritual da Seite União do Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roswell do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Roswell dentro do portal da Seite no Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Roswell do Brasil. 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seite Onoe de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seite Onoe do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br acessando a aba Seite Onoe Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seite União do Brasil. Muito obrigado.